Então, gente, nós vamos entrar agora direto na discussão sobre psicopatologia. O que especificamente a gente vai discutir? A gente vai entender o que são as psicopatologias. Primeiro, se a gente pega essa palavra psicopatologia, patologia é do campo do adoecimento. A palavra patologia ela tem uma referência muito grande com, com o adoecimento em si, e na sua própria origem, ela já traz um pouco dessa explicação que a gente vai entender no campo da psicopatologia. A origem da palavra patos é paixão. E aí, o que a gente está falando aqui é de uma paixão em excesso, uma paixão da psique em excesso. E é isso que a gente vai começar a estudar. A gente vai perpassar por esses três principais livros aqui, que estão sendo referência para a gente. Primeiro, Psicopatologia e Semiologia, do Dalga Rondo. O segundo é Saúde, aqui já é do nosso livro mesmo, Saúde Mental e Transtorno Mental, lá no livro Psicologia Jurídica. E um pouquinho desse é uma revisão sobre as síndromes clínicas, que chama Fundamentos Básicos da Grupoterapia do Zimmermann. Então, essas são as três referências que a gente vai ter aí. Quando a gente pensa, e aí é que eu vou apresentar um sumário, que é por onde que a gente vai transcorrer nessa discussão sobre psicopatologia. Primeiro, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as estruturas, sobre a base das estruturas, e como o trauma ele é fundamental para a gente entender o start, o início de algumas relações do adoecimento no campo psíquico. Então, eu vou passar aqui por algumas patologias ou psicopatologias do campo da neurose. Vou explicar delírio e alucinação também para vocês. Depois, passo pelo campo das psicoses, então esquizofrenia, psicose. Depois, pelos transtornos de conduta, sociopatias e perversões. Depois, doenças psicossomáticas, ou os transtornos alimentares. Então, isso aqui é o desenvolvimento todo que a gente tem que ter no campo da psicopatologia. Hoje, talvez a gente fique só aqui no campo da neurose, para a gente entender um pouco essa neurose, e aí a gente vai caminhando, porque eu quero dar um tempo para a gente conversar um pouco sobre isso, depois a gente continua mais desenvolvendo. As estruturas. Isso aí eu já repeti, já comentei com vocês. Dentro da perspectiva da lei, a gente vai ter essa divisão aí, neurose, psicose e sociopatia, né? Pensando que o neurótico, que é esse primeiro que a gente vai estudar, é, é o sujeito que está em plena contradição diante dos conflitos que ele está vivendo. Então, o adoecimento, e vocês vão ver isso, assim, o adoecimento na neurose não é um adoecimento que vai lá para o campo do imaginário, para o campo muito, muito de uma alteração da realidade, ou vai para o campo lá de uma organização da lei única, ele é a lei. Não, o sujeito da neurose é aquele sujeito que vai cometer o crime ou que vai estar no campo do adoecimento, mas ele vai estar na contradição o tempo todo em relação ao que ele fez ou até a própria doença que ele está vivendo. Aqui o campo da psicose já é uma outra relação com a realidade, tanto com a realidade quanto a lei. O sujeito aqui, ele se desconecta da realidade, ele cria uma outra realidade para dar conta do que ele está vivenciando, do conflito que ele está vivenciando. Então, ele vai ter um pouco de contradição, sim, mas é diferente. Quando ele entra no campo do imaginário, quando ele entra no campo da alteração da consciência, ele vai ter certeza daquilo. Então, o cara da psicose, ele vai lá escutar vozes e ele tem certeza daquilo. Ele pode até viver uma contradição, um conflito sobre aquilo depois, mas que aquilo é real, porque aquilo está lá, ele está escutando aquilo. O campo da sociopatia, como eu falei para vocês, já é uma outra perspectiva. Então, o sujeito ele não vive muito essa contradição, ele vai ter uma certeza organizada diante do que ele está vivenciando. Então, ele não vai oscilar tanto assim nessas estruturas.
outra característica fundamental para a gente é entender o trauma. Por que a gente precisa entender o trauma? Porque o trauma ele é uma mola propulsora para vários campos da patologia. Então, o trauma normalmente ele se organiza no campo da consciência e pode habitar no campo do inconsciente. Então, aquela divisão que eu fiz lá no formato de iceberg, falando que a consciência é a ponta do iceberg, no meio ali a gente vai ter o subconsciente e abaixo o inconsciente. O trauma ele pode acontecer aqui no campo da consciência e morar aqui no campo do inconsciente. Quando eu tenho um trauma, eu vou lá, aconteceu alguma coisa comigo em específico, dependendo da intensidade ou do conflito que isso for, esse trauma pode ser simplesmente jogado para o campo do inconsciente. E quando ele é jogado para o campo do inconsciente, esse inconsciente, lembre-se também que eu falei, ele funciona em outra temporalidade. Como assim outra temporalidade? Então, quando a gente está sonhando, você não deita lá 1 hora e tem um sonho que pareceu uma novela mexicana de 3 semanas, que você foi, cavalgou, que você brigou, não sei o quê. É porque o seu cérebro ele está funcionando no campo do inconsciente. E esse campo do inconsciente, a temporalidade dele é outra. Tá? Então, essa temporalidade que é outra, vai estar muito relacionado com o trauma. Como assim? Estou lá no campo da consciência. Tive um trauma. O cara... vamos lá. Por exemplo, o estudo de casos lá. A menina foi abusada na rua. Então, ela teve um trauma aqui no campo da consciência, no campo racional. Alguma coisa aconteceu aqui. Só que isso pode ser tão pesado para ela que ela joga isso aqui para o inconsciente. Joga para o inconsciente e aí isso aqui fica diluído aqui, mas aparece através de sintomas. Ela pode começar a ter dificuldade de viver em público, ela pode começar a ter depressão. O sintoma do trauma pode aparecer. E o mais interessante aqui é que às vezes a pessoa pode não lembrar do trauma, porque ele foi jogado completamente aqui para baixo. Mas ela vai ter as consequências desse trauma que vai aparecer aqui. Então, isso é o mais importante para a gente. Assim, eu preciso entender essa estrutura psíquica, porque, às vezes, quando eu for lidar com um cliente, eu vou ter que entender que, às vezes, nem sempre o cliente não lembra do que está acontecendo, ou ele está fingindo. Às vezes, ele está num conflito tão grande aquilo ali para ele que é extremamente difícil. Eu já atendi, por exemplo, na APAC, há muitos anos atrás. E um dos usuários da APAC que eu atendia, ele tinha cometido um crime em relação à irmã, tinha matado a irmã. Eu atendi ele durante muito tempo e ele não falava sobre isso. Isso não era uma questão para ele. Até que um dia isso retoma, isso reaparece. Então, imagina que ele vive lá, mais ou menos, dentro dos conflitos dele, ele foi preso, coisa e tal, mas só que, para ele, ele tinha sido preso porque ele brigou com a irmã, porque ele bateu na irmã. Só que um dia ele vai e fala para mim, nossa, eu bati na minha irmã, eu matei minha irmã. Então, é quase como se aquilo saísse de uma vez. Não é porque simplesmente ele não queria, é inclusive porque ele não dava conta. Então, teve que criar um vínculo, teve que criar uma proximidade para que aquilo acontecesse. O que é importante para o campo do direito, às vezes, essa relação da subjetividade? Muitas e muitas vezes, os clientes vão procurar vocês, mas eles estão procurando muito mais para resolver conflitos subjetivos, eles estão querendo muito mais alguém para escutar do que alguém para simplesmente ser um operador do direito para ele. Vocês vão ver isso muito em direito de família. Assim, as pessoas querem muito mais uma referência para escutar os conflitos delas, inclusive até algumas pessoas que não sejam participantes daquele conflito ali para falar sobre aquilo ali, até para reelaborar aquilo ali. Então, você vai lá, seu cliente entra,
começa todo um processo lá, um julgamento, ela está indo, ela vai, conversa com você, vai e volta, vai e volta. Chega um determinado momento que ela elabora aquilo de uma ideia e toma outra decisão. Porque aquilo nem sempre está tão formatado. A questão do trauma é isso, assim, aquilo que está embaixo ali, aquilo que aconteceu no campo da consciência e às vezes foi para o inconsciente, ele precisa ter um espaço para ser reelaborado, para ser discutido. Então, o trauma é um evento estressante, primeira coisa, que deixa profundas marcas no campo da consciência. Então, é isso que eu estou falando. O trauma acontece no campo da consciência. Ou do inconsciente, porque ele já pode ir para o inconsciente. Ele vai ocasionar a perda ou redução do sentimento de autoeficácia. Como assim? Às vezes, o que eu vejo é o que eu estou falando, que é o sintoma. Então, eu posso começar a diminuir. Eu tive um problema no trabalho. Alguém lá no trabalho, meu chefe, me assediou moralmente de uma forma muito agressiva. Mas eu preciso continuar no trabalho. Então, eu vou lá, e aí o que eu expliquei lá no vídeo anterior, os mecanismos de defesa. Eu vou lá e escondo aquela informação, eu recalco aquela informação. Esse recalque lá não quer dizer que o trauma, o que o meu chefe fez, vai deixar de existir. Vai existir sim, mas ele vai aparecer de outra forma. Ele vai aparecer com o sentimento de autoeficácia, com modificação da percepção, eu começo a perceber o mundo de forma diferente. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre depressão. A depressão ela tem essa característica muito grande. Às vezes, dependendo do que o sujeito aconteceu, ele começa a perceber um mundo completamente diferente. É o exemplo do estudo de caso que foi colocado lá para vocês também, da Luciana, que foi abusada. Então, assim, é importante a gente entender que existe algo que se desponta ali. Então, eu posso ter também um comportamento de fuga, de evitação, então a pessoa começa a evitar, eu posso ter redução da interação, um monte de coisa que vai aparecer a lógica do trauma. E nem sempre é a mesma forma. O trauma ele vai trazer formas diferentes para lidar com aquilo ali. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a primeira matriz de personalidade que a gente vai ver aqui é a neurose. Então, a neurose, diferente, e aí eu já comecei a falar, diferente dos mecanismos de defesa, que são da neurose também, elas vão ter um pouco a mais de intensidade, ou quer dizer, uma quantidade bem maior de intensidade que vai gerar um adoecimento. Então, vou só dar um exemplo básico. Por exemplo, se eu tenho lá um mecanismo de defesa de isolamento, o que é um mecanismo de defesa? É algo que todos nós temos e serve para nos proteger dos conflitos psíquicos que a gente vive. São saídas que a gente dá. Então, eu vou lá e não quero ir trabalhar, mas eu tenho que ir trabalhar. Não quero porque aconteceu alguma coisa chata no meu trabalho. Aí eu vou descer para a garagem, aí eu esqueço a chave do carro. Aí eu volto. Aí eu chego aqui, pego a chave do carro, vou descer de novo para a garagem e esqueço outra coisa. Aí eu volto. Então, o que é o isolamento? Eu vou indo e voltando, meio que tentando fugir de alguma coisa que está me incomodando ali. Então, às vezes a gente esquece o ferro, esquece janela, você fica naquela preocupação, não sei o quê. Isso é simplesmente um mecanismo de defesa, todos nós temos. Mas só que quando ele começa a se tornar tão abusivo e tão grande, a gente já vai ver aí um transtorno. Por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. A ideia fica tão repetitiva, fica tão que o sujeito já não consegue. Então, ele não consegue sair se ele não fechar a porta 8 vezes, ele já não consegue sair se ele não fizer o mesmo ritual várias e várias vezes. Isso é a diferença entre os mecanismos de defesa e as patologias. Todas essas aqui especificamente, vão falar sobre o campo da neurose, que não vão fugir da realidade. Olha aqui no final aqui que vai falar, olha, no entanto, apesar do sofrimento e prejuízo em alguns casos poderem alcançar um nível de gravidade, os indivíduos neuróticos
sempre conservam uma razoável integração do self, ou da sua psique, da sua cabeça, do seu eu, e uma boa capacidade de juízo crítico e de adaptação à realidade. Então, o sujeito não altera a condição dele. Ele está vivendo uma patologia ali gigante, mas ele não altera. Ele vai ter uma noção disso ainda. Então, algum grau de sofrimento e desadaptação em uma área importante de sua vida. Isso aqui é o que vai definir um pouco a neurose. Vamos lá. Então, aí eu coloco a lógica do... Às vezes o sujeito quer fazer alguma coisa, mas ele sabe que ele vai até ter o sentimento para fazer aquilo ali, mas ele sabe das implicações, a capacidade de juízo crítico está muito presente ainda na sua perspectiva. As neuroses que nós vamos estudar aí no momento: ansiedade, fóbica, depressiva, histérica e obsessiva-compulsiva. Primeira delas, transtorno de ansiedade. Então, vamos lá. É o mais comum entre os transtornos psiquiátricos relacionados com estresse, apresentam manifestações de ordem somática, que incluem vários tipos de distúrbios, desde sensação de fraqueza até alterações da pressão arterial e perturbações gastrointestinais e geniturinárias. Então, o que é a ansiedade? Voltamos lá nas emoções. A ansiedade, ela é literalmente relacionada ao medo. Então, coloco para vocês uma cena de filme de terror. E aí, você está esperando o assassino entrar, tá aquela música de fundo, aí você fica tenso para que aquilo aconteça e pá! Chega, você toma um susto. Ok. Esse sentimento até o personagem principal chegar, ou a cena de susto acontecer, é o que a gente vai falar do sentimento de ansiedade. Eu estou me preparando para alguma coisa acontecer, que eu sei que vai acontecer. Eu estou, com medo que aquilo aconteça. A diferença mais clara entre a ansiedade e o medo é que a ansiedade nem sempre tem um objeto claro. Você vai conversar com alguém que está ansioso, você vai falar: você sabe por que você está ansioso? Ele vai falar: não sei. Então, olha aí. Então, ele se sente daquele jeito, como se fosse acontecer uma cena do filme, mas a questão não é a cena do filme. E isso se torna algo constante no seu corpo. Por isso que se torna uma patologia. Diferente do medo lá da cena do filme, que eu fico, tomando susto. Ufa, beleza. Porra, quase que eu morri do coração. Eu tive uma alteração na pressão arterial e tal. Nossa, quase que eu fiz até por causa de medo. Ok. Agora, transforma isso em algo constante no seu corpo. Você está lá o tempo todo. Nossa, vai acontecer uma merda. Nossa. O que vai acontecer? Não sei. E aí você fica manhã, tarde, noite, semana. O seu corpo vai responder. Por isso que é uma ordem somática. O seu corpo vai somatizar. Ele vai juntar ali aquele excesso de tensão. Então, você vai ter sensação de tensão, irritação, impossibilidade de relaxar, porque o susto não chegou. Então você continua esperando, sua cabeça continua esperando. Dificuldade para conciliar o sono. A dificuldade para conciliar o sono, a insônia, ela vai estar presente em várias relações de adoecimento. Por quê? Porque o sono nem sempre é algo que a gente tem o controle sobre ele. Então, eu posso continuar ansioso, minha cabeça pode continuar funcionando mesmo na hora que eu vou deitar. Mesmo que eu esteja cansado o dia inteiro, ela vai continuar lá maquinando. A dificuldade para se concentrar em atividades, alteração de memória, são habituais. Se você está lá, imagina que você está lá esperando o negócio o tempo todo. Aí você vai cansando tanto o corpo, quanto você vai cansando também a sua condição psíquica. Então, você vai ter dificuldade de memória, dificuldade de concentrar. Então, a ansiedade está relacionada com isso. Você está lá, putz grila, o que vai acontecer? Qual que é a origem da ansiedade? Na maioria das vezes, é algum trauma. Algum trauma que está lá
que não está muito claro, e aí e esse trauma, às vezes, pode ser um conjunto de coisas. Então, vamos lá. A próxima seguinte aqui é a neurose fóbica. Como assim neurose fóbica? E é interessante a gente saber que a relação entre medo, ansiedade e neurose fóbica é uma ligação muito presente, é algo muito tênue. Então, eu estou com síndrome de pânico. O que é a síndrome de pânico? O que de fato é? Então, vamos lá. O que define uma condição fóbica é o uso por parte do paciente de uma técnica de evitação de todas as situações que lhe parecem perigosas. Essa sensação de perigo decorre do fato de que a situação exterior, fobigênica, o elevador ou o avião, está sendo o cenário onde estão sendo associados ou projetados, deslocados e simbolizados os conflitos e os afetos internos representados no ego como perigosos. Eu vou explicar de uma forma mais simples. Olha só. Eu estou naquela condição de ansiedade constante, que também vai associar uma condição de estresse. Eu estou vivenciando isso. Então, por isso que, normalmente, um transtorno fóbico, ele vem depois de um conjunto de estresse e de ansiedade muito grande. Então, lá, estou estressado, estou ansioso. E estou, assim, constantemente. Aí eu vou pegar o ônibus para ir trabalhar. Chega dentro do ônibus, eu passo mal. Mas eu passo mal não é porque eu estou dentro do ônibus, eu passo mal porque é por um conjunto de acúmulo de informação que o meu organismo tem. Ele está lá acumulando estresse, ansiedade, ele está acumulando um monte de hormônio, então eu passo mal no ônibus. Quando eu passo mal no ônibus, o que meu cérebro vai fazer? Ele vai associar aquilo ali. Ah, então o problema foi o ônibus. Olha, uma coisa básica, no campo da consciência, vai fazer uma relação. A partir daí, eu que estou muito ansioso, que já estou doente, eu faço uma outra associação. Se antes eu não sabia, agora eu sei. A culpa é do ônibus. Além da culpa do ônibus, eu vou ficar com um receio gigantesco que aquilo aconteça de novo. Então, eu começo a ter uma fobia de algo específico. Eu começo a ter um transtorno fóbico literalmente vinculado a um ônibus. Só que isso pode mudar. Porque eu posso começar a ter dificuldade de sair de casa, eu posso começar a ter dificuldade relacionalmente, mas, para mim, o que foi real é aquilo ali. Então, às vezes, o transtorno fóbico está associado com algumas coisas ali que nem sempre são uma questão de fato. Mas é essa cadeia. Então, eu tenho fobia de ônibus, eu tenho fobia do meu trabalho. Nem sempre o problema é o trabalho. Mas é algo que é tão real para o meu corpo, e aí se junta com eu passei mal, e aí eu falo, não, eu vou sair para trabalhar. E aí eu começo a lembrar da cena de eu passando mal. Eu falo, nossa senhora, meu Deus do céu, se eu passar mal de novo, nossa, como é que vai ser? E aí eu vou ter um transtorno de pânico. Pronto. Ele está ali, uma representação, claro. Mas ele é uma construção de um excesso que estava tendo ali e de uma desorganização em relação ao qual que é o objeto em si desse pânico. Então, aqui a gente vai ter a neurose fóbica ou os transtornos de pânico, que são do campo da neurose. Esse filme que está aí, Copcake, ele é muito legal porque ele vai falar um pouco sobre isso. Assim, a personagem principal ela tem transtorno de pânico e é algo muito intrusivo na vida dela, é algo assim de uma experiência que limita ela muito grande, depois de um trauma que é real para ela. Okay? Então, depois vale a pena dar uma olhada. Aqui é neurose depressiva. A neurose depressiva, o interessante dela, ou a depressão, é que ela está num estágio meio que oposto à ansiedade. Aí você vai falar assim, mas como assim, né? Ansiedade e depressão estão em oposições? Por quê? Olha só. Ansiedade, eu estou esperando que algo aconteça. Estou lá, não, isso vai acontecer. Não sei o que, mas estou lá esperando. Na depressão,
eu já não espero que aquilo aconteça. Eu já não espero que nada aconteça. Então, se uma é uma antecipação, é uma pré-ocupação, eu estou me ocupando antes, a ansiedade é isso, a depressão é uma não ocupação. Eu não vou investir a minha energia, que aí é uma energia que Freud vai falar que é uma pulsão, que é algo que nos organiza para o mundo, é algo que vai ser vinculado ao prazer, ou ao princípio de prazer, ou ao princípio da morte. Então, eu não desenvolvo isso. Esse não desenvolver vai nos colocar nesse estado de depressão. Agora, para esclarecer, depressão é diferente de tristeza. Isso a gente já falou em vários momentos. Ficar triste é uma coisa habitual, normal, faz parte. A gente viu isso na discussão sobre as emoções. A tristeza é uma forma de eu me reorganizar, de eu refletir sobre alguma coisa. Quando a gente pega lá o filme Divertidamente, você vai ter a tristeza como a que faz a resolução de várias questões ali, porque ela para, se organiza. Enquanto a alegria está lá toda ativa, a tristeza se organiza. Só que a tristeza ou as emoções, elas têm um período de duração. Eu não fico alegre o tempo todo, eu não vou ficar com nojo o tempo todo, eu não vou ficar triste o tempo todo. Elas têm um período. Estou triste. Passou tristeza. Estou alegre. Passou. Na depressão, a gente já vai ter esse acúmulo de tristeza. Então, alguns autores vão falar aí de um sentimento que perpassa mais de um mês. E isso vai depender do contexto. Eu posso ficar triste bastante tempo pela perda de alguém que faleceu. Mas se isso se torna intenso e central na minha vida, a gente já começa a avaliar uma característica de depressão. Então, lá, as manifestações clínicas mais comuns de um neurótico depressivo consistem no fato de que, em um grau maior ou menor, ele apresenta um estado de desvalia, de desânimo, sensação de vazio. Então, falta essa energia pulsional dele, essa energia que faz com que a gente espere alguma coisa, que a gente invista em alguma coisa. Quando a gente fala lá, estima, esse estimar é esse exercício, né? A autoestima ou baixa estima é o exercício desse investimento, de tanto se perceber quanto de investir na nossa estrutura. Aí eu coloco um filme aqui que ele é interessante para ver um pouco essa relação da depressão e das características, que é o Reine sobre mim. E esse filme ele vai ter uma característica muito legal, que ele vai trabalhar com o Adam Sandler, que é um cara comediante, fazendo um papel de depressivo. Então é legal ver isso. Assim. Então a gente vai ver todas essas características, indicação aí de filme para vocês darem uma olhada. E aqui, ó, a gente vai ter aí sinais ou sintomas. Primeiro, nos anos 80, a gente tinha esse desenho aqui, que era a hiena que ficava lá, ó vida, ó tristeza, ó não sei o quê. Que é esse estado de depressão, assim, eu não consigo mais me organizar, eu não consigo ter intensidade para funcionar. Olha aqui, queixa de insônia também. O que acontece na depressão? Como eu reduzo o meu investimento, como eu não estou esperando algo, eu vou reduzir o investimento de todo o meu corpo. Eu vou pensar devagar. Então, você vai conversar com alguém que está com depressão, fala, e aí, tudo bem? Ele vai falar, tá. Você pergunta alguma coisa, ele demora para responder, ele vai ter uma lentidão. Porque o corpo dele está todo no processo de lentidão. E esse processo de lentidão pode, inclusive, gerar insônia, porque você perde o controle de que hora você vai dormir, você pode ficar relaxado demais em vários momentos do dia, chega na hora da noite, você já não está, seu corpo não pede isso. Então, você vai ter uma outra lógica ao contrário da ansiedade. Ao invés da intensidade gerar consequências, a ausência de intensidade vai gerar consequências aqui. Aqui a gente já vai ter outra fobia clássica, que é a neurose histérica. E a gente vai ter como um representante de filme aqui, esse aqui é As Bruxas de Salem, que é muito legal porque é a história de uma discussão sobre a cidade de Salem, onde na Idade Média, no final da Idade Média,
foi se discutido muito o número gigantesco de bruxas que tinham lá, e aí a história perpassa por uma indução, uma indução que uma das mulheres fazia sobre as demais, e elas expunham características histéricas que eram avaliadas como algo demoníaco, como algo de bruxo. Então vale a pena lá vocês entenderem. Então, resumo da obra. Tinha nada de bruxa, tinha muito mais de neurose histérica lá. O que é neurose histérica? Que a gente precisa saber. A neurose histérica, ela tem uma característica importante na constituição da discussão da psicologia, e principalmente da psicanálise, porque é um dos primeiros objetos de estudo de Freud. Assim. Freud, no início da sua carreira enquanto médico e psiquiatra, ele começa a participar de algumas discussões que eram relativas a algumas mulheres ou alguns homens que tinham determinadas doenças que não tinham motivos explícitos ou não tinham causas biológicas claras. Então, você chegava lá, o pessoal que está assistindo, que por curiosidade assistiu o filme lá, a série do Freud, eu acho que isso vai ter lá no início, lá, que algumas coisas são fatos reais, mas eu tenho escutado muita gente questionar, enquanto conhecimento, a série. Mas, por exemplo, tem lá o caso de uma mulher que não conseguia movimentar a perna. Então, a perna dela não movimentava em hipótese alguma. Você faz uma leitura